Amém? Gostaria que você se colocasse em pé. Abra a sua Bíblia lá em Lucas. Glória a Deus. No capítulo 16. É bem conhecido eu gosto muito dessa parábola, irmãos. Lucas capítulo 16, versículo 19. Amém? Lucas 16, versículo 19. Graças a Deus. Amém? Amém. Todos acharam? Glória a Deus. Aleluia. E é uma parábola de Jesus, irmãos, muito verdadeira. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho, finíssimo. Ele vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga na porta daquele rico. E ele desejava alimentar-se com a migalha que caía na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as chagas. Mas aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, pois, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um abismo, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, para vós, não poderiam, não tampouco os de lá para cá. E disse: Rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E você diz: Amém. Amém. Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Amados, eu gosto muito dessa parábola. Ela é verdadeira. Amém. Irmãos, a coisa mais difícil é ganhar uma alma para Jesus. Nós já vamos entrar na palavra. A coisa mais fácil é perder do que ganhar uma alma para Jesus. Porque aqui pode estar cheio, irmãos. Muitas vezes nós ganhamos algumas pessoas para Jesus, mas tem que mantê-las, tem que fazer princípio, tem que ensinar. Amém? E é difícil, porque o mundo está aí. Tantas propostas que Satanás nos últimos dias tem proporcionado na vida das pessoas, que muitos estão desanimando, entristecendo, abandonando o Evangelho. Quantos pastores, quantos escândalos de igreja e pessoas que muitas vezes não estão firmadas na rocha, larga tudo, abandona. Eu não quero mais ser crente. Se for para ser desse jeito, porque o fulano fez aquilo, o pastor fez assim, fez assado, e as pessoas então vai saindo da presença de Deus. O rico conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, conhecia, porque lá ele falou: Pai Abraão,
Lá ele clamou, lá ele disse que estava sofrendo um lugar de tormento e que ele tinha 5 irmãos na terra que não queria que viesse para aquele lugar. Irmãos, ele estava pensando nos irmãos. Quem aqui acha que o rico estava pensando nos 5 irmãos? Ele estava pensando nele mesmo. Porque quando ele disse: Pai Abraão, manda que um dos mortos ressuscite e vá lá pregar para os meus irmãos. Ele pensou assim: não, Pai Abraão vai mandar eu. Está entendendo? Eu vou ficar por um instante. Pai Abraão vai mandar eu. Você disse: não, lá tem Moisés, tem os pastores, está o pastor Severino, o pastor Paulo, está o Daniel Messias, lá está o pessoal pregando, está o Sila Malafaia, lá está Marcos Luciano. Sim ou não? Aí ele falou assim: ó, se eles não ouvem a eles, tampouco virão um dos mortos que ressuscitar. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu pedi meu irmão agora, faz um mês, estava falando com o pastor Severino conheceu meu irmão, caçula, 61 anos, morreu em Curitiba, no Erasto Guedes, câncer, o câncer tomou conta do pulmão. Aquele jovem que desde os seus 14, 15 anos ingressou na maconha, que tomou o rumo errado na vida, e eu lutei a vida toda, fiz o impossível, passou por igrejas, passou por casas de recuperação, dei casa para ele, fiz tudo que vocês imaginam. Vocês estão entendendo o teor da palavra, irmãos? Eu fiz humanamente tudo que eu pude fazer, no dinheiro, orando, ajudando, aconselhando, dando casa para ele, dando recurso para ele ganhar dinheiro, e ele perdeu tudo para o tráfico, para a droga. Irmãos, o câncer havia tomado conta do pulmão dele. Aí lá na minha igreja, na minha congregação, eu fiz pela fé, no recipiente eu coloquei água, coloquei o nome dele e de várias pessoas que ele viciado em droga, e orei e coloquei o suco de uva representando Jesus, transformando a água no melhor vinho, para fazer alguma coisa por ele, nem que fosse na hora da morte. Vocês estão entendendo, meus queridos? Olha, presta atenção, igreja, o que Deus fez, pastor Severino. O meu irmão, quando a minha irmã caçula lá em São José dos Pinhais estava correndo para ficar com ele no Horácio Guedes de dia, de noite, pegava o Uber para ir lá, estava gastando até o que não tinha. Aí o médico deu a alta, não é alta de cura, aquela alta, vai embora. Meu irmão pegou o Uber e foi lá pegar ele. Quando ele foi entrar no Uber, entrou em confusão, começou a virar os olhos, babá. Os médicos já levaram de volta para dentro. Ele entrou em óbito, faleceu. E a oração, o nome dele lá na igreja, no copo, na recipiente da água em vinho, e orando, e ele com o coração duro. Quando ele entrou em óbito, irmãos, o médico conseguiu trazer de volta. Quando os médicos trouxeram de volta, ele chegou lá, minha irmã contou, ele contou para minha irmã caçula, que abriu-se um buraco debaixo dele, os demônios começaram a estar puxando ele já estavam puxando ele. E nós oramos aqui por ele. Aí ele veio ainda, ficou na UTI, os dias da UTI foi para o quarto, do quarto veio para Paranaguá, ficou na casa da Sueli, filha dele, que era da congregação cristã. Olha só, Deus trabalhando na igreja. Deus trabalhando, olha para vocês, Deus trabalhando. Veio para Paranaguá, ficou na casa da filha dele, presta atenção, igreja. Veio para Paranaguá, ficou 3 dias na casa da filha dele, que é da congregação cristã. Ela falou: pai, o senhor quer se batizar, pai? Ele falou: quero, meu filho. Eita, glória a Deus. Aleluia. Amém? Não importa a placa, né, irmão? Desse jeito. Não importa a igreja, pastor, não importa a placa. É Jesus.
Né? Quero, filha, quero me batizar. Ele chama a irmandade, a irmandade veio, trouxeram uma piscinazinha de plástico, puseram dentro da casa da filha. Glória a Deus. Encheram de água morna, batizaram ele, fizeram um cântico, leram a palavra, batizaram ele, irmãos. Ele ficou mais um dia, aí ele ficou ruim, foi pro regional aqui, no regional pôs uma minha irmã, daí pôs uma das filhas dele, depois essa filha dele, depois pôs eu por último. E quando eu posei, pastor, do lado dele, eu vi ele orando e pedindo perdão a Deus de tudo que ele fez, de ter prejudicado as pessoas. Aleluia. Eita glória. Eu vi, irmãos, ele chorando, pedindo perdão. Amados, dali, no dia 11, ele retornou para Curitiba. Disse que faleceu no caminho. Presta atenção. Na ambulância, entrou em óbito novamente. Conseguiram trazer de volta. E lá em Curitiba, no Erasto Guest, ele pediu perdão para uma caçula. Fez um videozinho pedindo perdão. Quando a minha irmã foi para casa, o médico, 10 para as 10 de domingo da noite, ligou: o teu irmão acabou de falecer. Amém, igreja? Irmãos, eu lembro de Jesus da cruz. O ladrão que estava do lado direito, o que estava do lado esquerdo de Jesus, ele foi ignorante e incrédulo, dizendo: se tu és. Isso aí é uma atitude de incredulidade. Amém, igreja? Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a nós. Mas por que propósito ele falou aquilo, pastor Zeverino? Porque ele queria continuar no pecado. Sim ou não, igreja? Ele queria continuar na imundícia. O do lado direito sabia que para ele não tinha volta. Falou assim: você nem teme a Deus, estando nas mesmas condições. Você não teme a Deus. Esse injusto nem o mal fez. Nós sim merecemos estar aqui, mas ele não. Aí olhou para Jesus e falou assim: Senhor, o que ele falou, igreja? Lembra de mim? Traz no teu reino. Amém, igreja? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, irmãos, pastor Severino não precisou ele descer. Jesus precisa dizer assim: não, desce da cruz, vamos lá. Agora na igreja do pastor Severino você tem que se batizar, fazer uma carteirinha de membro. Faz todos os parâmetros certinho. Quem sabe, né? Quem sabe você seja salvo. Você não, hoje mesmo estarás comigo aonde? Paraíso. Hein? Paraíso. Aleluia, igreja. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Olha só, irmãos, o homem pode ter tudo nessa terra. Você pode ter tudo. Pode ter 2, 3 carros na garagem. Você pode ter influência. Você pode ter diploma. Você pode ter amigos. Mas, irmãos, Jesus fala assim, ó: ninguém, diga, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, disse Jesus. Amém? Eita glória! Aleluia! Sabe por que, irmãos, que o pai Abraão é Deus, né? É o símbolo de Deus, pai Abraão. Falou assim, ó: ainda que um dos mortos ressuscitasse, eles não iam acreditar. Sabe por quê? Quem tem aqui, todos aqui são evangélicos, né? Quem aqui tem parente que não é crente, levanta a mão. Quem tem parente que não é crente, levanta a mão. É fácil ganhar ele, irmão? Você já evangelizou, já falou de Jesus, né? Não é que é difícil? É difícil, mano? É difícil, irmão. É difícil. Irmão, eu chegava em casa, irmão, quando eu me converti, eu chegava em casa, pastor Severino. Aquela alegria, eu via com a Bíblia do meu falecido pai. Eu ia no culto de dia, eu era chamado de fanático, eu ia no culto à noite. A minha alegria estava dentro da casa de Deus. Eu chegava em casa, a minha tristeza era ver minha família, que não fuma cedo de cigarro, palavrão, televisão na novela, só palavrão, sabe? E meu irmão naquela situação, desde jovem, na maconha,
roubando, né? Então era uma tristeza. Alegria quando eu estava na casa de Deus. Amém? O que Jesus falou quando falaram assim para ele, os discípulos? Falou: eis aqui, alguém falou assim: eis aqui a tua mãe e os teus irmãos aqui, ó. Jesus falou: a minha mãe, os meus irmãos são aqueles o quê? São aqueles que fazem o quê? A minha vontade. A vontade do meu Pai. É uma nova família, irmãos. Estão entendendo? Quando o irmão João veio me buscar, que me levou para o Pato Branco, eu não pude recusar o chamado de Deus. Amém? Quando vi o irmão Messias aqui louvando e mostrando aquele gás, aquela alegria da salvação, aquilo ali enche a gente, né, irmão? Hein? Amém, igreja? Enche a gente de alegria. Enche a gente, irmão, porque você tem que estar no primeiro amor. Eu estou com 69 agora, irmãos, eu aceitei Jesus. Faz uns 45 para 46 anos de evangelho. Tem gente que já caiu, desviou, já morreu. Eu tenho parentes, né, que eram pastores, que não conseguem largar do vício, não conseguem mais voltar para Jesus, não tem mais força. Você vê, se é difícil ganhar uma alma para Jesus, o mais difícil é trazer aquele de volta. Amém? Porque veja bem, a Bíblia diz, Jesus falou que são 7, 8 demônios na vida daquela pessoa que era conhecedor. Então aquela pessoa que só fumava, às vezes só bebia, passa a fazer coisas piores. Sim ou não, igreja? Sim. Passa a fazer coisas piores e não tem mais força para voltar para Jesus. Porque, irmãos, os demônios não estão brincando de demônio. Os demônios não estão brincando de demônio. Amém? Eu quero dizer para vocês, quando eu dirigi a igreja lá na cidade de Coronel Vivida, Deus me usou poderosamente, irmãos. Os demônios manifestavam. Eu olhei para uma senhora que manifestou o demônio. Ela tinha uma erisipela, aquela ferida, não sei se os irmãos conhecem, que fica vazando dia e noite, que passa pomada, antibiótico, nada cura, ela vaza e fede igual lepra. E quando trouxeram aquela mulher lá da cidadezinha de Clevelândia, quando ela entrou na igreja, na hora da oração forte, manifestou o demônio nela, que saiu girando. Quando eu mandei o demônio embora, por 3 dias, a ferida desapareceu. Deus me usava poderosamente. Só que antes disso, irmãos, o diabo olhou para mim e falou assim: pastorzinho, você vai me pagar. Preste atenção, vocês. Pastorzinho, você vai me pagar, porque eu não durmo. O diabo não dorme. Ele tem paciência. Ele conhece a tua fraqueza. Ele conhece cada um de nós. Preste atenção, queridos. O pastor Severino me conhece desde as empreiteiras. Quando entrei no Porto em 87, eu caí na zona, nas bocadas que existia aqui. Resultado: o carro matou minha filha adotiva e minha vida começou a desandar. Sabe por quê? Preste bem atenção, mano. Eu trabalhava da elétrica, presta atenção, trabalhava na elétrica. Quem conheceu o Heraldo Dário aqui? Heraldo Dário era encarregado da elétrica. Eu trabalhei na elétrica, eu era humilhado ali pelos mecânicos, por alguns eletricistas, perseguido, porque eu era o único evangélico ali no meio deles, o único cristão no meio deles era eu, irmãos. Mas isso foi um processo que eu passei. Eu era tão humilhado, aí eles ficavam jogando baralho, dominó, palavrão, aquela coisa toda. Só que eles não gostavam de mim. Olha só a minha fraqueza. E eu queria que eles gostassem de mim, irmãos. Estão entendendo? A qualquer preço eu queria que eles se entrosassem comigo, gostassem de mim. O que eu fiz, irmãos? Abandonei a cruz. Abandonei o Senhor Jesus. E comecei
a andar com eles. Começou numa caranguejada com cerveja. Quando eu vi, eu estava na zona chamada Boca da Barra. Aí eu perdi minha filha e minha vida começou a desandar. Voltei para Jesus, irmãos, da igreja do Evangelho Quadrangular. E nunca mais, naquela época, nunca mais abandonei a Cristo. Amém, igreja? A Bíblia diz, irmão Messias, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Pastor Severino teve queda? Teve. Mas Deus o exaltou, está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso você que está de pé, não caia. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Amém? Porque, sabe por que, irmãos, que o pai Abraão falou que era difícil convencer alguém lá na terra? É difícil você convencer o teu parente. Foi difícil eu ganhar o meu irmão Sebastião para Jesus. É difícil, sabe por quê? Porque quem convence, sabe quem é, pastor Severino? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Eu de mim mesmo não adianta falar, irmãos. É só o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. É só Ele. E é Ele que tem dado alegria na minha vida. Aleluia. É Ele que tem dado alegria no teu coração. Quando você vê o irmão louvando ali, irmão Messias, você vê Deus tudo ali, irmãos. Amém, querido? Toda honra e toda glória não é do irmão Messias, é do Senhor Jesus. Amém, queridos? É do Senhor Jesus, né? Amém? Amém. Pastor Severino, eu encerro por aqui. Amém. Olha, se tiver alguém doente aí, a gente pode até orar, viu, irmão? Problema de coluna. Amém?